E aí pessoal, John Pires na área mais uma vez para o nosso segundo vídeo do curso de HTML básico. E no tema de hoje nós temos as tags básicas. No vídeo anterior nós vimos um pouco da história do HTML e o que nós vamos ver neste curso. E também a estrutura básica, como é formado o arquivo de base do HTML. Vamos fazer a estrutura básica do HTML. Esse código que eu estou fazendo é um snippet que também está na descrição do vídeo, como eu falei. Aqui nós vamos colocar o título. Vou colocar aqui curso básico de HTML, não se preocupem com a acentuação. Nós vamos trabalhar sem isso agora, apesar de que nosso arquivo ele está, como vocês podem ver aqui, formatado para o TF8, ele aceita. Então se nós colocarmos um acento aqui, ele vai funcionar. É o 5. Como é a primeira vez, eu preciso rodar para que ele veja, né? Então vou botar aqui tags. Se você olhar, ele já atualizou aqui automaticamente. Você pode perceber que essa tag title, ela te permite te mostrar o título na aba do browser. Mas o nosso foco hoje não é esse, porque nós já explicamos isso para você na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre tags. Todo o HTML é baseado em tags e ou elementos. E nós vamos tratar essas 6 tags hoje aqui. Nós vamos tratar as tags de título, de parágrafo, quebra de linha, linhas horizontais, formatação de texto e também alguns espaços que são não separáveis em um texto, quando você não quer que ele se separe, quando o arquivo vai ser comprimido ou o browser é menor, você está acessando por um celular e etc. Beleza? Vamos começar pelo título. No título nós temos 6 propriedades, todas elas são com H e cada uma delas é representada pelo número, então de 1 a 6. Eu vou digitar todas elas aqui e depois nós vamos trabalhar o título dentro e vocês vão ver a diferença para cada um. Ok? 4, H5 e H6. Vou digitar aqui este. Vocês podem ver aqui do lado direito que automaticamente ele já está fazendo o reload, porque nós temos o live server aqui para poder fazer esse trabalho. O vídeo vai estar na descrição aqui também. Okay? O título. Copiar e colar para ficar mais rápido. E vocês já vão começar a ver a diferença quando eu começar a editar aqui a partir do segundo. Vou colocar 3. Aqui 4. Aqui 5. E aqui 6. Se nós pararmos e olharmos aqui no nosso browser, nós vemos que o título 1 ele é um título bem maior. Então, todo arquivo, toda a página web, se você já é habituado a utilizar sites, você vai ver que existem títulos, alguns títulos menores, outros maiores. Nem sempre eles são utilizados com essas tags, porque alguns programadores acham que é melhor colocar uma div ou um spam. Porém, se nós olharmos pelo lado da semântica, é muito melhor identificar isso para os robôs do Google, nas pesquisas, com as tags apropriadas, que é para H1, H2. Se você quer um título menor, você vai colocar um H3, um subtítulo. Normalmente, a partir do título 2, nós utilizamos para subtítulos. A nossa segunda tag de hoje é o parágrafo. A gente oferece uma estrutura para criar texto. Você vê sempre em blogs, em posts, aonde você vai nos sites que você sempre tem o título e logo em seguida você tem umas descrições dos posts, e quando você abre aquele post você tem textos enormes separados por parágrafos. E como é que nós fazemos isso no HTML? Nós vamos continuar usando o mesmo arquivo para que fique mais fácil para você visualizar o que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos continuar aqui no parágrafo. O parágrafo ele é representado pela letra P. Quando você digita a letra P, o nosso browser ele automaticamente entende com essa marcação que o HTML faz que
isso que você está digitando é um parágrafo, independente da quantidade de linhas, de palavras que você vai colocar, mas ele vai interpretar isso como um parágrafo. Voltando para o lado da semântica, existem muitos programadores que utilizam divs, mas eu não aconselho. Se você vê que é um parágrafo, utilize a tag P, que fica mais fácil de identificar semanticamente. Vamos dizer aqui que isso aqui é um parágrafo. Existe um acento aqui, né, gente? Pronto. Se você olhar ali, é um pequeno texto, mas nós podemos fazer muito mais. Ele vai salvar automaticamente. Nós podemos copiar e colar e você vai ver que isso aqui vai começar a ficar bem maior e ele não vai quebrar a linha, né? E dessa maneira que nós podemos utilizar um parágrafo, não tem nada demais, isso é muito simples. Nós podemos copiar isso aqui, essas linhas, fazer 2, 3 parágrafos e você pode ver no browser que automaticamente ele faz a separação de linhas, você não precisa quebrar linhas, você não precisa fazer. Em alguns casos, dentro de parágrafos, você precisa ter algumas quebras de linhas e é o que nós vamos ver agora, que também é muito simples, você não vai ter dificuldade nenhuma para utilizar isso. Nós vamos pegar esse parágrafo aqui. Vamos continuar usando um parágrafo e vamos fazer uma quebra de linha. A quebra de linha, eu vou mostrar para vocês, mas normalmente nós não utilizamos. Nós usamos muito CSS para fazer esse tipo de abordagem, para fazer com que a linha se quebre automaticamente. Porém, é necessário você fazer que um dia você pode precisar usar. Não aconselhamos que utilize, porque existe o CSS, hoje em dia o CSS 3 te dá essas possibilidades, porém é bom você saber para em um momento você pode querer usar ou precisar usar e aí você já tem isso nas suas habilidades, ok? Eu vou juntar aqui os parágrafos, você pode ver que ele está completamente junto e para você fazer essa separação nós precisamos usar a tag BR. Essa tag ela vai te permitir que você quebre a linha, ok? Se você olhar aqui, ó, tem um BR. Logo após ele fez a quebra de linha. Se eu tirar esse BR de novo, você vai ver que a linha vai ficar completa normalmente. Isso é muito simples, fazer uma quebra de linha. Então, vou colocar o BR novamente e você vai ver que ele já fez a quebra de linha. Aqui você tem um parágrafo com uma quebra de linha. Bom, continuando com nossas tags, nós vamos ver as linhas horizontais agora. Essas linhas elas são usadas para dividir arquivos, para dividir parágrafos, linhas. Essa tag também é uma tag vazia como a tag do BR. Você não precisa abrir e fechar como você pode estar vendo aqui no P. P é uma tag composta que você precisa abrir e fechá-la para poder fazer o autofuncionamento. Existem alguns programadores que usam sem o fechamento. Você vai me dizer, John, mas está funcionando. Sim, está funcionando, mas é uma prática errada, ok? Então você precisa identificar as tags que são usadas com fechamentos e as tags que não precisam ser fechadas no caso do BR e agora para as linhas horizontais que nós vamos usar o HR, ok? Você pode ver que ele já adicionou uma linha automaticamente aqui no nosso browser, mas eu vou fazer um parágrafo e nesse parágrafo eu vou escrever este é o primeiro parágrafo que deve ficar no topo, ok? Vou colocar um segundo parágrafo, Não se ligue nos acentos, tá? Aqui nós estamos fazendo um curso de HTML, depois quando você fizer o site para os seus clientes, você precisa ficar atento nisso. Nesse momento eu não vou me preocupar porque meu teclado está totalmente em inglês, então não tem toda essa flexibilidade de ficar trocando de acento toda hora, ok? Mas vocês podem perceber que o H ele já fez a linha para você aqui, ó, automaticamente. Se eu tirá-lo daqui, você pode ver que a linha sumiu. Vou adicionar novamente e a linha aparece. Vamos só recapitular. Nós vimos os títulos, as tags títulos, onde o H1 sempre vai ser a tag principal de uma página, onde o título principal precisa estar dentro do H1 para que os motores de pesquisas possam identificar esse título. O H2, a partir do H2 até o H6, nós vamos ter os subtítulos para subseções dentro de uma página. Os parágrafos
nós vamos usar a tag P. Para quebrar uma linha, quando necessário, nós vamos usar o BR. E para colocar uma linha entre parágrafos, entre divs, nós utilizamos a tag HR. E nesse momento, nós vamos trabalhar a formatação. Essa formatação não é a nossa formatação de bold, de negrito, de itálico. Essa é uma formatação que nós chamamos de pré-formatação, para preservar algo. Por exemplo, às vezes você quer mostrar um código, né, no site e quer que ele fique numa determinada estrutura, como do código, como você está vendo aqui. E se você não utilizar essa tag que eu vou te mostrar agora, ele não vai ficar no formato que você deseja. A tag que nós vamos utilizar para manter o formato que nós queremos é a tag pré. Tudo que você colocar entre essa tag vai ficar do jeito que você quer, ou ela não vai compilar. Por exemplo, se eu colocar esse código JavaScript aqui direto, olha só como ele ficou aqui no meu browser. Ele fez uma linha, ok? Agora, se eu pegar esse código JavaScript e jogar dentro do meu pré, você pode ver que ele ficou no formato que eu desejo, que é mostrar que uma função, né, com as linhas recebendo o parâmetro e fazendo um alert do parâmetro recebido. Beleza? Não tem dificuldade aí, é muito simples. Se você quer mostrar um código ou que algum texto fique em uma determinada estrutura que você vai formatar, você utiliza a tag pré. E por último, não menos importante, são as tags, a tag para não separar. Na verdade, isso é um pequeno código, não é necessariamente uma tag, porém nós utilizamos em meio a palavras dentro de um parágrafo, dentro de uma div. Ok? Eu vou copiar e colar um exemplo aqui para vocês verem, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ok? Nós vamos utilizar esse pequeno código aqui. O que esse carinha faz? Ele não deixa, por exemplo, quando nós vamos fazer, por exemplo, nós temos uma tela muito pequena, você está vendo que aqui eu não consigo mais diminuir muito mais que isso, mas quando você tem uma tela menor, que é isso aqui, essas palavras 12 maneiras de ter maturidade, 12 maneiras, elas não vão se separar nunca. Por exemplo, você viu que maturidade quebrou para a segunda linha. Mas se eu conseguisse diminuir um pouco mais o browser, ele ia quebrar o T também, e ele não ia quebrar o D somente. Se o D não conseguisse ficar aqui, ele ia jogar automaticamente 12 maneiras para a segunda linha, por conta que nós fizemos essa concatenação com esse pequeno código aqui. Beleza, gente? Esse vídeo foi o nosso vídeo sobre tags básicas, um vídeo bem rápido, bem direto, sem inventar muitas coisas, falando para vocês diretamente, de forma bem simples, como nós podemos aplicar essas tags básicas no nosso HTML. Se você gostou, novamente, deixa seu like, compartilha com seus amigos, segue lá no Instagram e no Facebook. Let's Coding, vamos para o próximo vídeo.